Vamos então a esse universo de São Paulo também, porque o locutor oficial do desfile de 7 de setembro no estado de São Paulo chamou a revolução, aliás, chamou de revolução o golpe, protagonizado por militares que interrompeu a ordem democrática no Brasil em 1964. Então, só para recapitular, estava lá o locutor no evento e aí ele foi falar sobre o golpe de 64 e chamou o golpe de revolução. Quem viu de perto foi o repórter Saulo Guimarães, vai contar mais agora ao vivo para a gente. Saulo, bem-vindo, boa noite para você. Boa noite, Diego, tudo bem? Tudo certo. E aí, como é que foi isso, amigo? Então, eu e a minha colega Estela Borges acompanhamos na manhã de hoje o desfile de 7 de setembro e durante a passagem do Regimento de Polícia Montada, da Polícia de São Paulo, o locutor, ao elencar os eventos históricos dos quais participou esse regimento, se referiu ao golpe de 64 como uma revolução, como a Revolução de 64, o que abre mão para muitos questionamentos muito legítimos que a gente pode fazer aqui, né? E como é que se deu isso? Houve alguma reação ali no momento? Como é que foi a cerimônia em si, o desfile em São Paulo? O desfile, como o Sakamoto estava falando, nessa volta à nossa normalidade, foi um desfile bem tradicional, bem nos moldes do que se espera de um desfile de 7 de setembro, né? Se apresentaram vários segmentos da sociedade civil, forças militares, a Polícia de São Paulo, a Guarda Civil Metropolitana, e por último, esses grupos de cavalaria sempre vêm ao final, quando aconteceu essa situação, né? É interessante pontuar que houve uma sessão no Congresso Nacional em 2013 que pacificou um pouco isso, né? Que houve em 64 foi um golpe, porque o argumento usado para afastar o presidente à época foi um argumento falso. Então, não se pode chamar aquilo de revolução, nem de nada que seja de longe visto como legítimo. Foi realmente um golpe que aconteceu, né? Não tem discussão sobre isso. Exatamente, Saulo. Obrigado, viu, pelas informações. Ótimo trabalho para você. Para vocês também. Boa noite. Sakamoto, e essa agora, de chamar o golpe de revolução num evento do 7 de setembro no estado de São Paulo? É que é uma clara sinalização ao público bolsonarista, né? Os seguidores do presidente Jair Bolsonaro. A gente sabe que o bolsonarismo ele encara o golpe de 64 como revolução, como movimento, né? Frases como essa. E é claro que há uma parte significativa desses bolsonaristas, né? Votaram no Tarcísio de Freitas, no governador Tarcísio de Freitas, né? E esperam que o governador Tarcísio de Freitas tenha um comportamento mais alinhado com o do presidente da República. O governador sabe que ele caminha numa corda bamba, né, Diego? Porque, por um lado, ele tem que nutrir esse bolsonarismo raiz, né, que votou nele e que é muito forte, inclusive, no interior de São Paulo, mas também na capital, na Grande São Paulo, tem sua presença. Mas ele também não pode ser um bolsonarista raiz, porque a capital de São Paulo, né, a capital do estado, onde a gente mora, ela não é bolsonarista. A maioria votou no Lula, a maioria votou no Haddad. Então, o que acontece é que para ele continuar, para ele poder se reeleger, ele tem que trabalhar com esses dois públicos. Ele tem que agradar um lado e agradar o outro. Como nos últimos tempos ele tava sendo criticado por um suposto distanciamento com o presidente da República, principalmente depois do seu posicionamento na reforma tributária, que ele foi a favor e colocou esse posicionamento na frente do Bolsonaro, inclusive, né, lá em Brasília, e foi criticado por conta disso e também por conta de uma perda de apoio a ele na Assembleia Legislativa. Ele tem que dar sinais, fortes sinais de que continua com o Bolsonaro. Dia desse em Barreto chamou o Bolsonaro de mito, agora desfilou num tanque, dentro de um tanque, né? Que é esquisito, né? Ele é civil, ele sabe, tudo bem. Ele não é civil, ele está num cargo civil, ele tem a patente militar dele, mas o Tarcísio ele está num cargo civil, né? Então, não faz sentido. E agora, essa questão de chamar no evento de golpe de movimento, de revolução, é claro que levou ao orgasmo muita gente que bate palma para a tortura na ditadura, é claro. Verdade. Bom, Sakamoto, vamos dar um giro agora com imagens pelo país do desfile de 7 de setembro, algumas confusões, No Espírito Santo, a gente tem imagens de um adolescente de 14 anos que foi baleado durante um desfile realizado na região central do município de Guaçuí. Esse vídeo aí mostra o momento dos disparos e foi publicado nas redes sociais. Você vê o corre-corre aí das pessoas,
A vítima foi socorrida e encaminhada a um hospital da região. 2 pessoas, entre elas um adolescente de 16 anos, foram detidas pelos policiais e, segundo a PM, a dupla e a vítima têm envolvimento com o tráfico de drogas e o ataque teria sido motivado por uma rivalidade entre eles. Em Campo Grande, um PM empurra uma idosa durante um bloqueio, você está vendo aí a imagem, foi durante a manifestação, o Grito dos Excluídos, né? E aí houve esse momento ali em que eles empurram o grupo e a idosa, infelizmente, acaba caindo, né? Veja aí o momento em que ela se aproxima do gradil e o policial empurra ali e ela acaba não conseguindo se equilibrar e cai, né? Esse momento aí em que a cena é registrada também ganhou aí as redes sociais nessa quinta-feira. Em Brasília, o motorista passou o bloqueio da Polícia Militar e bateu o carro numa mureta de contenção colocada para o desfile do 7 de setembro. Está aí o registro também da Polícia Militar do DF. E aí, Sakamoto, bom, só para a gente finalizar, arrematar esse assunto 7 de setembro, né, voltamos à normalidade, né? São alguns registros, confusões, lamentável, mas enfim, coisas que ocorrem, lamentável que ocorram, né, mas que ocorrem nesse tipo de situação. Acho que é isso, né? Uma coisa, mas você percebeu uma coisa interessantíssima, Diego? Eu tô achando, tipo, cara, é uma tragédia, o rapaz ser baleado, uma batida, tudo isso, mas você percebeu que o que estamos discutindo agora como rescaldo das manifestações do 7 de setembro é uma batida, um ato de violência pontual, uma outra briga, alguma coisa nesse sentido, algumas coisas engraçadas, ao mesmo tempo tanto esquisitas aqui e ali, né, dos desfiles. Mas a gente não está discutindo o quê? Um presidente da República xingar um ministro do Supremo Tribunal Federal. Não estamos discutindo ataques feitos ao sistema eletrônico de votação. Não estamos discutindo ameaças às instituições da República. Não estamos discutindo o medo de que daqui a alguns meses, quando começasse a eleição presidencial, né, um dos lados não pudesse não aceitar o resultado em caso de derrota, devido a tudo que ele ameaçou e colocou no 7 de setembro. A gente também não viu nenhum mandatário, nem o Tarcísio, nem o Lula, nem ninguém, defendendo extirpar da vida pública adversários políticos, como inclusive Bolsonaro já fez. Então o que acontece? A gente voltou à normalidade democrática. A normalidade, Diego, tem uma questão que é o seguinte: para quem, na verdade, vive de excitação nas redes sociais, a normalidade é desesperadora. Né? Por quê? Porque exatamente as pessoas não vão ficar nem com raiva, nem felizes demais, nem excitados com algum acontecimento e vão brigar nas redes sociais. Não! As pessoas vão ter que fazer o quê? Vão ter que virar para suas próprias vidas e lembrar que elas têm as vidas também, e que elas vão ter que olhar para si mesmo e fazer coisas que elas gostam, e não necessariamente depender da loucura girando alto no Brasil, né? Então, eu acho que esse é um ponto, né? Essa volta à normalidade é muito importante, né? Essa chatice que os bolsonaristas estão falando é extremamente importante. Que bom que não estamos discutindo risco de golpe de Estado no 7 de setembro. Estamos discutindo o quê? Estamos discutindo batida de automóvel, né? Isso, na verdade, é o Brasil voltando aos trilhos.